Boa tarde, pessoal do terceiro D. Venho aqui corrigir duas questões, das nossas atividades que foram propostas. Sei que vocês já responderam todas, mas escolhi essas duas porque ela é a base do nosso conteúdo, que são os hidrocarbonetos. Então, vou corrigir, passo a passo com vocês. E quando retornarmos, à nossa sala de aula presencial, estarei dando nota por todas as atividades que vocês fizeram. Então, vamos lá. Na primeira questão, dizia o seguinte: escreva as fórmulas estruturais dos seguintes hidrocarbonetos. Então, tinha o nome dos hidrocarbonetos, vários deles, e a partir do nome de cada um deles, a questão pedia para que vocês fizessem a fórmula estrutural. O primeiro é o propano. Então, nós temos o propano. Então, propano, quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos, daí o prefixozinho prop. Entre os carbonos eu só tenho ligação simples, então o infixo AN. Como só tenho carbono e hidrogênio na minha estrutura, a terminação é O dos hidrocarbonetos. Então a questão pedia para você fazer a fórmula estrutural do propano. Então essa é a fórmula estrutural do propano. Ah, Cristina, mas eu não fiz assim não, fiz de outro formato. O importante é que tenha 3 carbonos. Entre os carbonos só tem ligação simples e a terminação O dos hidrocarbonetos. No B, pedi heptano. Então, hept, eu tinha que ter na minha cadeia total, na minha cadeia principal, a quantidade de hepta, que são 7 carbonos. Só tem ligação simples entre eles. O O dos hidrocarbonetos. Então, essa é a fórmula estrutural do heptano. No C, pedia um penteno. Pente, são quantos carbonos? 5 carbonos. Esse 1 significa dizer que no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Daí o infixo é N. Como é hidrocarboneto, a terminação O. Esse é um penteno. Então, esse 1 está indicando onde está localizada a minha dupla ligação. É no carbono 1 e no 2. Mas, como a gente já aprendeu, coloca o número menor no caso 1. No C, nós temos 3 hexino. Hex. A quantidade de carbono que eu tenho na minha molécula. Hex. São 6 carbonos. Então, eu tenho 6 carbonos na minha cadeia principal. E N significa dizer que eu tenho uma tripla ligação. Aqui na questão está dizendo que é 3. Então, a minha tripla ligação vai estar no carbono 3 e no 4. O dos hidrocarbonetos. Então, essa é a estrutura do hexino. Aqui nós temos o ciclopentano. É uma cadeia, um hidrocarboneto também, só que ele tem uma diferença. Os carbonos, eles se fecham, em ciclo. Daí o nomezinho ciclo. Então, esse ciclo quer dizer que a minha cadeia, ela é fechada. É uma cadeia fechada, 5 carbonos, ligação simples entre ele, a terminação O dos hidrocarbonetos. Na F tem ciclopenteno. Cadeia fechada, daí o nome ciclo. Pente, que são 5 carbonos, é N da ligação dupla e o O. Então, ciclopenteno, essa é a minha estrutura. No G, nós temos hexa 1,3 dieno. Esse di, pessoal, está me dizendo que eu tenho 2 ligações duplas na minha cadeia principal. Que na minha cadeia principal eu tenho 6 carbonos e tenho 2 ligações duplas. Onde é que está localizada essas duplas ligações? No carbono 1 e no 2, daí colocamos 1. Lá no carbono 3 e no 4 eu tenho outra dupla ligação, por isso 3 aqui. Di, que é de dupla, ligação dupla, 2, é N. Um infixo, de ligação dupla e O dos hidrocarbonetos. No item H nós temos 2-metilhexano, aí a gente já vai para as ramificações, as cadeias ramificadas. Quando é que eu tenho uma cadeia ramificada, Cristina? Quando na minha cadeia eu tenho um carbono terciário ou quaternário, que nós chamamos essa estruturinha aqui de radical. Esse radical é o que caracteriza a ramificação da cadeia.
Aqui está dizendo que a ramificação está no carbono 2. MET, porque eu tenho um carbono na minha ramificação, né? E L, que é o nome final que a gente dá para os radicais, né, no caso. Então, 2-metil-hexano. Hexano, porque eu tenho uma cadeia com 6 carbonos. E no carbono 2, eu tenho a minha ramificação. Né? No caso, a gente começa a numerar a cadeia mais próxima da ramificação. Portanto, a gente vai começar desse carbono aqui, que vai ser o carbono 1. Então, essa estrutura é chamada 2-metil-hexano. Essa outra é um pouco maior, né? 3-etil, 2-metil-hept, 3-eno. Hept está me dizendo que a minha cadeia, né, principal, ela tem 7 carbonos. Está dizendo que no carbono 3 eu tenho uma dupla ligação. Tá aqui ela, no 3 e no 4. Coloca o 3. É N, né, de ligação dupla e O dos hidrocarbonetos. Aqui nós temos duas ramificações diferentes. Como a gente já viu, né, e também irei mandar os slides, né, em PDF para vocês, quando eu tenho duas ramificações ou mais, né, diferentes, a gente começa a numerar a cadeia em ordem alfabética. Então, essa ramificação aqui com 2 carbonos é etil e essa outra é metil. Colocamos o etil primeiro por conta da ordem alfabética. Então, no carbono 3 eu tenho etil, no carbono 2 eu tenho metil. Então, esse é o nome da cadeia e essa é a cadeia que a gente fez. Na questão 9, pessoal, nós temos a substância, né, o hidrocarboneto, e você vai, né, observar esse hidrocarboneto e dizer qual é o nome dele correto, que a gente vai ver nas opções que seguem. Então, o nome dele é isoctano, né, e a gente vai observar primeiro, a cadeia principal é essa, né, quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 carbonos, só tem ligação simples entre eles, então, ele é um alcano chamado pentano. Então, vamos lá nas opções. Onde é que eu tenho um pentano, minha gente? No A e na B. Então, eu só marcaria uma dessas duas. O que a gente vai observar agora, o nome correto é as ramificações que ele tem. Eu já sei que o nome dele é pentano, né? A D também, né? Dimetilpentano. Então, vamos ver qual é a opção. Eu observo que na minha cadeia eu tenho ramificações, porque eu tenho um carbono terciário aqui e um quaternário aqui. Então, nesse carbono aqui eu tenho duas ramificações. E nesse outro aqui eu tenho outra ramificação, ambas com um carbono chamado metil. Então, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2. Pronto, no carbono 2 eu tenho duas ramificações com o nome metil. Então, eu tenho um metil aqui e outro aqui. Então, vai ser 2,2, né? Que a gente encontrou nesse carbono. Só que nesse outro carbono 4 aqui, eu tenho outro metil. Então, vai ser 2,2,4 trimetilpentano. Então, qual seria a minha opção? 2,2,4 trimetilpentano. Então, a opção que você marcaria era a questão B, certo? 2,2,4 trimetilpentano. Então, esse, né, é o nosso slide, né, que eu corrigi essas duas questões, que é a base, né, das nossas atividades. Espero que vocês participem, né, me chamem no privado, ou falem no grupo, alguma dúvida, mas o importante é que vocês participem. Beijos e até uma próxima oportunidade.